Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, ontem nós assistimos aqui no plenário, após a votação de matérias importantes, um balanço feito pelo presidente Renan Calheiros, dando conta das matérias que nós votamos nesse primeiro semestre. E creio que esse primeiro semestre ficará marcado na história do país por conta das manifestações populares ocorridas no mês de junho, por conta também de mobilizações ocorridas ontem, organizada pelas centrais sindicais, por sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores de vários estados brasileiros, de várias categorias, inclusive. E, senhor presidente, cabe ao poder público e, na minha opinião, sobretudo ao poder legislativo, entender exatamente o que se passa no Brasil, quais os anseios da população, para que reformas sejam promovidas, para que leis sejam modificadas, para que programas públicos sejam reforçados. E creio que o próprio presidente Renan Calheiros, ontem, quando fazia o balanço, e eu prestava muita atenção, porque, apesar de estarmos aqui votando, não nos preocupamos muitas vezes, presidente, senador Jorge Viana, em fazer uma junção de todos os projetos debatidos e aprovados. Feito isso, nós percebemos o quanto a gente vem promovendo mudanças importantes na legislação brasileira. Eu creio que uma das mensagens dadas pela população brasileira, sobretudo pelos jovens na rua, diz respeito à qualidade de vida das cidades. Diz respeito à necessidade de uma oxigenação na política brasileira, na representação da política brasileira. Muitas vezes, os jovens, a população brasileira, não se sentem exatamente representados ou bem representados através dos parlamentares. E olha que eu sou, como Vossas Excelências, senadora pelo Estado do Amazonas. Eu, senhor presidente, creio que esse é um momento que devemos ter muito equilíbrio, lucidez, mas que temos que ter a capacidade de buscar, se não a unanimidade, a opinião majoritária para promover as mudanças necessárias. Em termos das cidades, eu creio que talvez um dos maiores problemas estejam em 3 setores, e eu destacaria os 2 primeiros como os mais agudos: a mobilidade urbana e o problema da saúde. A mobilidade urbana, senhor presidente, é sem dúvida nenhuma um transtorno na vida cotidiana de nossa gente, porque quem depende de ônibus para trabalhar, aqueles que não dependem, não têm ideia do que é uma pessoa, uma mulher, um homem, ter que passar 1h40 dentro de um ônibus, ou 1h40 somando o tempo de espera numa parada e depois no tempo do ônibus, para chegar até o seu local de trabalho, e o mesmo tempo de demora para voltar para a sua casa no final do dia, senhor presidente. É um problema grave. Chega um ponto que a população se esgota, e nós não estamos falando de um transporte coletivo de boa qualidade, não. Nós estamos falando de ônibus sucateados. Nós estamos falando de um trânsito que assim é nas grandes cidades. Na minha cidade, cidade de Manaus, deve ser a 8ª maior cidade do Brasil, 2 milhões de habitantes. Nós temos um trânsito que se assemelha ao trânsito da cidade de São Paulo, que se assemelha. É demorado, quem está no carro não anda, quem está no ônibus não anda. E assim se sucede nas grandes cidades, na maioria das cidades brasileiras e nas regiões metropolitanas. Um outro problema grave diz respeito à saúde. A saúde, a população brasileira pede socorro. E creio que algumas medidas anunciadas nesses últimos dias, senadora Ana Rita, pela presidenta Dilma, alguns projetos votados nessa casa, polêmicas são, mas necessárias. Necessário, inclusive, que enfrentemos a polêmica. Necessário, inclusive. Porque não adianta dizer os médicos brasileiros, aqueles formados no Brasil, são contra a vinda de médicos de fora. São contra ampliar em 2 anos o curso de medicina. Vamos debater isso. O projeto não significa exatamente a sua aprovação integral da forma como aqui chegou.
O Congresso brasileiro tem como prática ouvir todas as categorias, ouvir a sociedade brasileira. Vamos trazer as categorias aqui, vamos debater. Eu conversava com alguns profissionais da área de saúde, chega o doutor Moca, senador Moca, e me diziam o seguinte: na Europa já existe esse sistema de ampliação que não é do internato, podemos dizer assim, de ampliação do trabalho, ou seja, do ensino, do aprendizado feito através da prática. Mas, senador Moca, quando antes de Vossa Excelência entrar, eu dizia as medidas são polêmicas, mas nós estamos aqui para debatê-las. E tenho certeza absoluta que nós... Concede uma parte, senador. Pois não, vou conceder, mas só deixa eu concluir esse meu pensamento. E tenho certeza... nós só debatemos 12 anos, senadora Vanessa. Tenho certeza que nós teremos a capacidade de aperfeiçoar o projeto encaminhado pela presidente através de uma medida provisória para além daquilo que ele está. E eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Moca. Senadora Vanessa, ninguém mais do que eu ajudou, e Vossa Excelência testemunha disso. O problema é que se combina uma coisa e se faz outra. Você leva um grupo de entidades médicas, conversa, acha-se que está se conversando com seriedade. Dali a 2, 3 dias tem uma outra notícia. Ninguém nunca falou desses 2 anos a mais. Eu quero perguntar a Vossa Excelência, imagine essa situação. Não vou entrar nem no mérito do estudante que fez uma escola pública de medicina. Imagine um estudante que fez uma faculdade privada. Imagine esse estudante que depois de 6 anos, que quer fazer uma especialidade, como pediatria, por exemplo, que tem uma escassez enorme. Aí ele tem que ir 2 anos. E eu pergunto, por quê? O que significa isso? Isso é uma obrigação? Então, essas coisas que são mal. Por incrível que os reitores da universidade, senador Vanessa, não foram consultados. Na conversa que se teve com entidades médicas, por que não se falou disso? São essas coisas que depois o parlamentar que quer intermediar, que faz uma conversa séria, que coloca a sua credibilidade para fazer isso, é surpreendido com esse tipo de decisão, sem uma consulta, sem nada. Custava ao governo chamar, não o senador Moca, mas alguém da Comissão de Assuntos Sociais que ajudou, que botou a credibilidade, e ser surpreendido com esse tipo de articulação. A senadora Lúcia Vânia, senador Antônio Carlos Valadares, senador Cássio Cunha, quantas e quantas audiências públicas. Na última hora aqui, Vossa Excelência mesmo disse, não, mas para fazer o acordo, para resolver o problema, para a gente votar isso por unanimidade, em consenso, nós precisamos alterar esse texto. E foi feito. E aí, de repente, são 10 vetos, senador. E o que o médico, qual que é a maior... Você tirar do médico, dizer que não é privativo dele o diagnóstico da doença, o médico vai ser chamado para fazer o quê? Para assinar o atestado de óbito? Porque na hora de assinar o atestado de óbito, aí eu quero ver qual que vai ser o profissional que vai assinar. São essas coisas que, para quem fez realmente o curso de medicina, que fez especialização, são essas coisas que eu acho, senadora Vanessa Graziotin, que está levando as entidades médicas a esse tipo de reação. Eu acho que o governo poderia ter tido, se ficou 10, 12 anos aqui, por que não conversar mais? Por que não colocar isso com clareza? Por que surpreender entidades que têm uma credibilidade junto à sociedade dessa forma? Isso realmente eu não posso concordar, senadora Vanessa, e não irei concordar. Senador Moca, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência
E entendo, inclusive, o fato de que Vossa Excelência registra que houve surpresas no conteúdo da medida provisória. Concordo. Acho que nós estávamos debatendo muito a possibilidade de contratação em caso de vacância de profissionais com diploma de fora do país. O nosso debate girava em torno disso. A medida provisória chegou de forma muito mais ampla do que todos nós imaginávamos. Entretanto, senador Moca, eu acho que nós não podemos ter uma postura fatalista nesse momento. Nós estamos aqui para debater. Quem vai aprovar a medida provisória somos nós. Eu não estou tendo... Desculpe, senadora Vanessa, só você está me interpretando mal. Eu não estou tendo atitude fatalista, eu estou questionando a falta de articulação, a falta de seriedade numa discussão, na postura. Não é atitude fatalista. Até porque o que é que vai mudar no dia a dia para esses profissionais, para os médicos? Não é isso, senador. Os médicos vão continuar atendendo do mesmo jeito. Não é isso, não é isso. Acho que Vossa Excelência aqui não está tendo o alcance da reação das entidades médicas. Talvez porque não vivencie isso na prática. Não, senador, eu acho que Vossa Excelência se equivoca quando diz que acha que eu não estou tendo noção. Eu estou tendo noção. Meu pronunciamento não diz respeito nem dizia somente à saúde. Eu estava me pronunciando utilizando como um exemplo, dizendo o seguinte, que são questões polêmicas, mas que precisam ser enfrentadas. Há quantos anos, senhoras senadoras e senhores senadores, que o Brasil tem problemas graves na área de saúde e nunca se enfrentou o debate, por conta não só de corporações, por conta de uma série de razões. Nós precisamos enfrentar o problema do Brasil. E volto a repetir, quem vai aprovar ou não os projetos, as medidas provisórias, é o Congresso Nacional. Sempre demos abertura a todas as entidades. Aí dizem, mas a presidenta chega e veta, como todos fizeram, como todos fazem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aprovamos também, e essa é uma medida importante, ontem, na sessão do Congresso Nacional, e lá estava eu, um projeto de resolução regulamentando a análise dos vetos. A Constituição será cumprida, que não foi, nos últimos tempos, aliás, não foi desde que ela foi promulgada, em 1988, nunca foi, por nenhum presidente da República, nunca foi. Vamos iniciar o cumprimento da Constituição Federal a partir de agora, analisando, votando em 30 dias todos os vetos presidenciais. Isso é uma mudança muito profunda, não na lei, mas no trabalho do Poder Legislativo, e é isso que eu venho comemorar aqui. Eu ficaria muito triste, diante de tudo o que está acontecendo no Brasil, de não ter o que debater. De não ter o que debater porque não tem projeto, porque ninguém quer discutir, ninguém quer enfrentar os problemas de todas as ordens. Os prefeitos fizeram uma marcha, como fazem todos os anos, mas essa marcha foi especial, foi diferente da dos anos anteriores. A presidenta Dilma mesmo, criando uma comissão de prefeitos para discutir com os prefeitos como aplicar no Brasil um programa de mobilidade urbana. É disso que o Brasil precisa. É disso, está lá. Nós estamos debatendo o projeto dos royalties, que está diretamente vinculado à educação. Vamos votar o PNE, não conseguimos nesse semestre, mas deve ser uma das prioridades para o segundo semestre, um dos primeiros projetos a ser votados, que coloca 10% do PIB para a educação. Temos o Mais 10. Dia 5 de agosto teremos um outro grande movimento, o senador Moca sabe. A saúde virá para cá para pedir também 10% das receitas brutas para a saúde. É exatamente aí que eu digo. E meu pronunciamento, senador Moca, é para comemorar esse momento. Aqui, quando nós tivemos que votar os 10% da saúde, né, os parlamentares que se dizem favoráveis à saúde, que querem realmente resolver, por que não os 10%? Por que não? Vamos discutir, na hora senador. De votar, não vota, mas na hora de fazer o discurso, faz o discurso. O que precisa ter é exatamente essa responsabilidade, né? Eu, por exemplo, faço o discurso e quantas vezes de aqui eu vou votar os 10%. Porque isso sim, porque o que nós temos que dizer é que há um subfinanciamento na saúde. A questão dos médicos será resolvida se junto com a colocação do médico tiver condições na saúde.
para que as pessoas que chegam lá tenham remédio, que as pessoas não fiquem nas filas, nos corredores dos hospitais, em cama, em maca. Senador Mota, isso que precisa ser debatido, senadora Vanessa. Nós estamos travando um debate aqui, eu quero concluir a minha fala, porque a senadora Ana Rita tem que viajar e ela gostaria muitíssimo de se pronunciar. Mas para concluir, senhor presidente, senhores senadores, eu quero dizer que o teor do meu pronunciamento é comemorar exatamente esse momento. É comemorar, nós não podemos achar que não é importante o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento importante no Brasil. A população brasileira como um todo, o parlamento brasileiro, o poder executivo, e quando eu falo de poder executivo, não é só o poder central, as prefeituras das cidades brasileiras, os governos estaduais, as assembleias legislativas, isso é importante. O debate é importante, as decisões são importantes também. Enfim, eu acho que o balanço desse primeiro semestre talvez não seja um balanço que nós queríamos fazer. Colocar à mesa tudo aquilo que aprovamos, está aí, temos PECs importantes que faltam votar, temos projetos importantes que faltam votar. Porém, não podemos dizer que foi um balanço negativo, porque votamos muitas coisas importantes, muitas, e mudanças radicais. Creio que nós não podemos, mesmo com o arrefecimento do movimento popular, chegar ao segundo semestre sem entender que o ritmo que nós temos que dar no debate e nas decisões deva ser o mesmo ritmo do final desse semestre, deva ser o mesmo para que a gente possa promover as mudanças, inclusive ter a coragem, senador Jorge Viana, senadora Ana Rita, a coragem de enfrentar o problema da reforma política. Dizem, não é o que as ruas querem, é o que as ruas querem. O problema é que as ruas não sabem exatamente como, mas o que elas querem é isso, uma reforma política. Por quê? Porque elas querem eleições limpas, porque elas querem ver uma representação mais equânime, mais a cara da sociedade no Congresso, e com as normas e regras que nós temos hoje, nós não chegaremos lá. Não chegaremos. Temos 3 mulheres aqui hoje, agora, nesse momento, no plenário. Mas essa casa, que tem 81 senadores, só tem 8 mulheres. Num país que 51% da população brasileira é mulher. Num país onde quase a metade da produção brasileira sai de mãos femininas. E nós estamos alijadas do empoderamento nesse país. Então, eu, como fez o presidente Renan Calheiros, creio que tivemos um excelente trabalho durante esse primeiro semestre. Muitos foram os aprendizados, senhor presidente. Muito obrigada. Eu cumprimento